Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Completou. Eita. Madura. Agora eu vou embora. Ixi, que está doendo? Eita. Vou embora, tchau. Ixi. Caraca, velho. Mentira. Senhoras e senhores, começando mais um Filhos do Cabaré, seu podcast que é praticamente um cassino clandestino, tem de tudo aqui, tem até frequentadores de sauna, que cumprimentam os outros de uma forma bem estranha quando chega, tem os caras estranhos que nasceram depois de 89, tem de tudo aqui. Você quer apostar que tem de tudo aqui? E aí, Morilovski? Inclusive tem gente solteira que cria gato, né? Na minha região tem um nome para isso, mas eu particularmente não tenho preconceito nenhum contra essas coisas, né? É tutor de gato que chama isso. Quero cumprimentar aí todos os ouvintes, agradecer a audiência que tem sido, além de uma audiência qualificada, tem sido cada vez uma audiência que tem alcançado um número bastante expressivo de pessoas. Agradecer a todos que têm escutado, tentando sempre fazer um programa, por assim dizer, um bate-papo, né? Melhor. Gostaria de deixar uma mensagem para todos, dizendo que saber quem está na trincheira com você é tão ou mais importante que a própria guerra. Você chegava na trincheira e falava também: olá, rapazes! Quando eu falava isso, só se incomodava aqueles que eram solteiros e criavam gatos. E aí, sujeito? E aí? Tudo certo aí, rapaziada? Vocês aí, eu aposto que todos vocês da audiência já receberam um dedo no cu. Eu não, porque eu nunca passei por esse tipo de processo aí. Então, olha os caminhos tortuosos que esse moleque vai. Se você, assim como eu, nunca recebeu um dedo no cu, eu não sei se eu tenho dó de você. Mano, sai dessa aí agora, irmão. Se vira aí, tá ligado? Se vira aí. Eu não sei se eu tenho dó de você ou se eu mando você tomar no cu. Mano, que puta papo torto, velho. Que porra é essa, velho? Você tá achando ruim porque você tomou um dedo no cu. Mano, que parada esquisita. Do nada vem falando disso, velho. O que foi? Tá fresco na memória ainda? O que foi? Essa noite foi atribulada? Eu não passei por isso não, cara. Esse problema não sei não. Foi muito específico esse seu cumprimento aí, cara. Eu tava patutando o que eu ia falar. Então, na próxima vez você fala, e aí, gente, tudo bom? É uma aposta que eu vou ganhar. Essa é uma aposta que eu vou ganhar. Tu vai ganhar uma dedada se continuar assim, isso sim. Bruno, eu vou dizer pra você o seguinte: depois dos 40 você vai ter que acostumar, tá? Porra, cara, que porra é essa? O Bruno já faz 2 vezes por ano. É que o protocolo mudou, acho que hoje é a partir dos 45, então. Não, aqui não tem essa não, irmão. A gente morre de câncer, mas com dignidade, que ninguém vai dedar aqui não. Já o Henrique faz preventivo desde antes, né? Sem precisar, já tá fazendo preventivo aí. A Elaine faz seu exame, Bruno, é isso? Entendeu? E parece que o Henrique faz sem que seja com pessoas especializadas, né?
Qualquer pessoa tem um dedo, o Henrique fala, me examina aqui, vê se tem alguma coisa estranha. Nunca. Muito estranho, cara. Muito específico esse seu cumprimento aí. Muito específico. Do nada, Era uma assim. aposta. Não, era uma aposta. Eu ganhei a minha. Ficou É, incomodado é. com a minha. Ganhou a aposta. Nem sei que eu quero aposta. Não quero nem saber. Quero nem saber que porra de aposta maluca essa aí, meu irmão. Henrique. Ele deve ter falado assim, se eu falar sobre isso, você fia o dedo em mim? Cara, duvido você falar. Aí que foi lá e falou. Puta merda. Eu vou dizer o seguinte para os nossos ouvintes, eu queria pedir desculpa, mas esse programa já começou um programa infame. Cara, começou todo torto já, velho. Começou tudo torto, tá tudo errado. Tudo errado. Ai. Rapaziada, é o seguinte, vamos falar de apostas hoje. E como muitos de vocês sabem aí, não, salvo engano, o Leilão tá aí para me corrigir, foi no governo Temer que se legalizou as questões das bets e aí começou a aparecer um monte de coisa. Tudo bem, quando você aposta em esporte, você está sujeito realmente à sorte, né? Ao seu, como direi, ao seu sentimento em relação àquele esporte, ao seu conhecimento daquilo. Mas tem umas outras coisas também aí que são bem manipuláveis, não é mesmo? Que você pode programar o aplicativo ou a máquina que seja para premiar a cada 10, 20 apostas, não sei, até mais, e vai viciando as pessoas e vai enriquecendo algumas outras. Essa semana a gente teve uma prisão aí também, né, que eu confesso a vocês, eu não conhecia essa pessoa, fiquei sabendo só por causa das notícias de quem que era, mas aparentemente era alguém envolvido com um esquema, né, porque partimos do princípio que a polícia no Brasil não está ficando de toda doida, né? Ela ainda segue alguns ritos, não sai prendendo qualquer um sem motivo. Quanto mais depois de investigação. Só que tem uma coisa que eu queria, só para encerrar essa introdução aqui, uma coisa que eu queria falar, que é sobre a aposta, que eu acho que é bem importante, eu acompanho um programa sobre o Vasco, os caras são patrocinados por uma bet, como todo mundo hoje em dia, menos a gente, né? Vamos patrocinar nós aí. E o cara fala, né, que quando ele faz a propaganda da bet lá, ele fala, ó, não a Bet Faria, mas ele fala lá, gente, muito dificilmente alguém vai ficar rico com aposta esportiva, mas muita gente pode ficar pobre, né? Eles fazem essa, e isso é mais pura verdade, né? Você está mais perto de ficar desgraçado fazendo aposta do que realmente fazer um dinheiro que vá te tirar da miséria. Apesar que eu já bati perto, por conta do Palmeiras e do Bahia, eu não fechei uma aposta de 130 mil jogando R$1. Bahia tinha que vencer o jogo, o Bahia empatou, e o Palmeiras tinha que vencer o jogo, o Palmeiras perdeu. Todos os outros jogos da rodada eu acertei. E jogando R$1 eu poderia ganhar 130 mil, mas faz parte. Faz parte. Até o Vasco me ajudou nessa aí. Aí esses dois times me ajudaram. E aí, Murilo, você tem um hábito de apostar, Murilo? Muito raramente. Às vezes eu jogo um cartãozinho na Sena, na Quina, mas é raro. Até porque, como eu trabalhei muito com estatística, a gente sabe que as chances elas são muito remotas. Contudo, essa questão de aposta ela é algo muito antigo. O Brasil tem uma tradição aí nessas apostas, nas apostas esportivas. Haja vista as apostas que eram feitas nos jogos, né, de futebol, com a loteria esportiva, era quase que uma sensação nacional, né? Contudo, uma loteria esportiva, uma mega-sena, uma sena, uma dupla-sena, esses jogos controlados pelo Estado,
pouco ou quase nenhum efeito tem sobre a renda ou sobre os ganhos das pessoas, porque as pessoas, elas normalmente jogam bilhetes pequenos, valores pequenos, é muito raro as pessoas colocarem um dinheiro muito grande nessas apostas. Não que isso não aconteça, mas é algo muito raro. Eu, particularmente, sempre fui um crítico, né, das apostas. Eu sempre acreditei que essas megas da virada, esses prêmios acumulados muito grandes, eles não deveriam ser dados para um único ganhador, deveria haver uma distribuição para as outras categorias. Então, quem acerta uma quina, quem acerta uma quadra, você aumentar o raio de ganho, reduzir o valor principal quando atinge um determinado valor e fazer com que as outras premiações elas aumentem, porque você distribui mais o dinheiro, né? Você faz uma pessoa não ficar com tanto dinheiro, isso não é bom, né? Então deveria haver um limite para isso, né? Para esse prêmio principal. Normalmente esses ganhadores, que eles ganham volumes muito grandes, eles acabam tendo um fim, às vezes até trágico. Tivemos ali em Hortolândia, se não me falha a memória, ou Sumaré, não me recordo, bem em qual das duas cidades, um rapaz que ganhou uma aposta dessa acumulada, uma mega-sena acumulada, depois ele foi sequestrado, mataram ele continuou morando no mesmo bairro, ele não saiu, a vida que ele tinha era mais ou menos igual, e ele acabou sendo vítima desse tipo de coisa. Houve também o Senna, que, né, acabou também ganhando uma mega-sena acumulada à época, acho que 50 milhões, e ele era um paralítico que não tinha as duas pernas em virtude do problema. Ele era um ex-lavrador, em virtude do problema de diabetes. Ele perdeu, na verdade não era paralítico, ele era um amputado, né? Ele perdeu uma ou as duas pernas, que foram as duas pernas, e ele acabou fazendo um jogo, né, um único jogo simples, e acabou ganhando, e por fim aquilo acabou virando uma desgraça na vida dele, porque ele se cercou, né, de luxo, ele distribuiu até um pouco de dinheiro para os irmãos, mas ele acabou comprando, por assim dizer, a relação com uma mulher que ele gostava, e ela esteve por trás do assassinato dele, porque com todo esse luxo ele ainda gostava de ir no bar, ver os colegas, conversar com os colegas, ver os colegas jogarem uma birita, cartas, porque era um hábito que ele teve desde sempre, e ele não conseguiu deixar isso, e numa dessas saídas mataram ele. Então eu acho que esses prêmios muito grandes, eles não são bons, né? E o Brasil, somado a todas as desgraças que já fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso cotidiano, agora nós temos essas plataformas de apostas, que eu particularmente, a princípio, eu sempre sou contra a proibição, mas eu consigo visualizar que esse mundo digital, do jeito que é no Brasil, nós não vamos ter controle sobre isso, já não estamos tendo, né? As pessoas, e normalmente são as pessoas mais pobres, elas vão se endividar com isso, né? Então, teremos novamente um problema muito sério em relação a vícios, a crimes, a uma série de subterfúgio que as pessoas vão utilizar aí para poder estar jogando, né? E sabe-se bem que esse tipo de aposta na internet, com essa nova tecnologia, o uso dessas inteligências artificiais, faz com que as pessoas elas viciem rapidamente, né? Porque quando a coisa ela era analógica, a pessoa precisava se deslocar, ir para uma mesa de carteado, jogar, apostar, ser aceito nessa mesa, ou ir até uma loteria, né, lotérica, para comprar um cartão, que seja, há um espaço analógico.
Pois Cortou uma parte aqui, eu acho que você estava falando. Acho que eu ouvi qual? tudo. Eu acho que eu ouvi tudo. O meu pulou aqui do ir até o lugar, e aí depois ele voltou falando de analógico, mas se você vai ficar na gravação, beleza, mas para mim cortou. Tá, tudo bem, depois Mas você edita e vê como que fica, tá? Mas não, eu vou beleza, voltar. beleza. Tá. Então, quando o mundo ele era mais analógico, as pessoas elas precisavam se deslocar para poder fazer uma posse, para poder jogar um carteado, uma birita, uma mesa de sinuca. Então havia um espaço que dificultava, por assim dizer. No mundo virtual, no mundo digital, esse espaço ele não existe mais. A pessoa ela pode jogar um dia todo, se caso ela tiver algum dinheiro. E sabe-se que esses jogos, eles são feitos para que a pessoa perca muito e ela se vicie. Então, assim, eu não vejo com bons olhos, eu acredito que o Estado não vai conseguir controlar isso. Tivemos já, por exemplo, em outros períodos, a chamada Lei Zico, que ela era uma lei onde os clubes eles poderiam promover um bingo para arrecadar um dinheiro e esse dinheiro ser utilizado por esses clubes. A ideia, a princípio, era até interessante, mas eles usaram isso para promover o jogo de bingo no Brasil. Então, nós ficamos aí por um período o uso dessa lei para o jogo do bingo. Mas veja só, ainda assim, ela não é tão pernicioso quanto a questão dessas plataformas, porque as pessoas precisavam se deslocar, esses locais precisavam ter um CNPJ, você contratava, tem que ter segurança, enfim, havia uma estrutura que as plataformas elas não exigem. Então, assim, o Brasil ele tem se tornado um país onde essas plataformas elas agem e tiram dinheiro do país sem pagar imposto, sem ter um CNPJ, sem ter uma representação, sem ter nada. Né? Então, isso é muito danoso. Né? Por quê? Porque qualquer um que queira abrir uma empresa, por mais simples que seja, você tem que ter você tem que ter questões mínimas a serem resolvidas, entre elas o fato de que você precisa ter um CNPJ, você precisa ter um responsável pelo aquele CNPJ, você precisa ter um endereço. Né? E essas plataformas, elas não têm absolutamente nada disso, talvez uma ou outra. Né? Isso sem contar na questão que envolve os esportes, o futebol, quer dizer, vários desses clubes têm sido financiados, né, por essas plataformas. Também não vejo isso com bons olhos. Fica-se uma dependência desses clubes em relação a esses jogos de azar. Tem se percebido manipulação de jogos em virtude dessas plataformas de jogos, as plataformas de jogos de azar. Né? Antigamente você tinha lá a loteria esportiva, então era quem ganhava, quem perdia, quem empatava. Agora não, é quem toca a bola de cabeça primeiro, quem faz uma falta assim, quem toma um cartão assado, ou seja, você aumentou tanto o leque que você permite que o jogador ele possa ser contratado, por assim dizer, né, mas ele possa estar em conluio com essas plataformas na tentativa de fazer com que determinada ação do jogador se torne um ganho para um grupo. Então, acredito que isso precisa ser repensado muito urgentemente, e as coisas como elas estão, e a quantidade de mazelas que nós já temos no país, eu acredito que nós não precisamos de mais uma. Isso aí, inclusive, né, Murilo, levou muita dúvida a certas coisas. Por exemplo, antes você achava que o zagueiro do seu time era só ruim, entendeu? Antes que o goleiro tinha falhado, mas agora depois passou a pensar, será que não é que esquema de aposta? Será que não falaram que ia ter tantos escanteios no jogo e tá precisando de escanteio para poder fazer isso, né? Que tem jogador que toma amarelo depois por reclamação no final do jogo. Aí tu fica,
E tem coisas assim, por exemplo, eu uso bastante uma bet e tem lá, fulano vai tomar cartão, entendeu? Fulano vai tomar cartão, vai dar 2 chutes ao gol e vai tomar um cartão. Então tem muito disso assim também. E aí, eu já tive essa conversa em outros lugares também, que você mexe com algo sagrado para o brasileiro, que é o futebol, né, cara? Você pode fazer o que quiser, você pode ser corrupto, ser pedófilo, ser o diabo. Agora, se mexeu com futebol, xará, aí isso não se faz. Não era para ser assim, mas no Brasil é assim. No futebol isso não se faz, é coisa sagrada, entendeu? Somente quando você atua de uma forma dessa, tem jogador da seleção brasileira que está sendo investigado por isso. Pode ser banido do futebol na Inglaterra por conta disso. Pode ser banido da Premier League por conta disso, pelo envolvimento em bet, né? Então, quando você mexe com o futebol, o negócio pega, né? E, Henrique, você que aposta aí digitais no Boga, você costuma, além disso, além desse tipo de aposta que você declarou que faz aí, né? Caralho. Que você usa as bets também? Você faz aposta esportiva ou não, Henrique? Não. Eu ia citar isso aí. Eu acho que tem alguns jogadores, não é só um só, não. Acho que tem alguns jogadores passando por processo judicial por conta de manipulação de aposta, né? Que tem uns caras tem jogador que já foi banido aqui no futebol brasileiro, já foi banido. Mas eu tô falando porque o cara é da seleção brasileira, né? Você pode pensar, porra, Lucas Paquetá tá envolvido com isso, é convocado, tem jogado, e acho que enquanto não se resolvesse isso, por mim, ele não deveria ser convocado, entendeu? Para não suscitar qualquer dúvida. Imagina o Paquetá vai lá tomar um amarelo por reclamação no jogo da seleção. Aí tu vai ficar assim, porra, esse filho da puta tomou um amarelo por quê? Então é uma merda. Será que não foi? Sempre vai ficar essa dúvida, né? Sempre vai ficar essa dúvida. Eu não posso, não. Eu nunca fui de apostar. Eu tenho muito amigo que aposta em bet, mas aposta, eu vou apostar 5 no jogo tal. Aí eu tinha um amigo que ele começou a assistir basquete por causa de apostar. Aí ele apostar e perguntava alguma coisa pra mim, tipo, você acha que esse jogo vai virar isso aqui, não sei o quê? Mano, é foda. Eu não sou o melhor analista do mundo. E outra coisa pior, eu sou uma das pessoas mais sem sorte que eu conheço. E eu, por ser uma pessoa meio competitiva, assim, eu competi até no bingo, assim, eu ia jogar bingo na escola, eu queria competir até no bingo. Pergunta se já ganhei bingo alguma vez. Jamais. Mas na época de... esqueci o nome do negócio. Como é que chama o negócio da igreja? Que a igreja faz? Que tem bingo? Troca-troca. Não, isso aí é coisa do padre. Quermesse. Isso, quermesse, meu. Troca-troca. O Bruno só pensa com a bunda, só. Quermesse, que é a melhor coisa que a igreja fez, sem sombra de dúvida, a melhor coisa que a igreja fez. Os brincos da quermesse também, nunca ganhei nada. Então eu me abstenho de apostar, porque eu sei que não vai virar nada e eu vou ser essa estatística de que perdeu dinheiro e não fez dinheiro, né? Porque a gente sabe que 99% das pessoas vão ser assim. Inclusive hoje eu vi uma publicação, acho que o rapper Drake, que faz muita aposta lá no futebol, no boxe, no basquete, que ele aposta milhões e milhões, e ele mesmo se zoando, porque ele é o cara que mais tem derrota, né? Tem aposta furada. O cara aposta simplesmente 4, 5 milhões de dólares num jogo, e das apostas que eu vi ele fazendo, ele perdeu todas, né? Então você imagina, um cara desse não importa, né? Mas imagina pro pai de família médio que vê lá, igual o Bruno falou, eu vou apostar R$1, posso ganhar 130 mil. Imagina pro pai de família médio que vê isso, aí o cara faz X apostas no mês, acaba perdendo o dinheiro que ele tinha para pagar a conta de luz, seja conta de luz, aluguel, a conta de internet, alguma coisa assim. É foda, mas acho que o que mais pesa para mim mesmo é a questão de o sem sorte. Mas sabe o que é o pior da aposta, do meu ponto de vista? Peraí que tá... Eu abri o microfone e resolveu a frota inteira de carro da região passar para de casa. Para mim, o pior da aposta é quando você ganha. Entendeu? Porque quando você ganha, você fica na esperança de ganhar de novo.
e você não soma ali, fala, puta, eu não sei quantas vezes eu já perdi. Você só vê ali que você ganhou, entendeu? E a pior coisa que tem para apostar é isso. Eu me segurava muito, entendeu? Eu falei, mano, não vou fazer isso, não vou fazer isso, porque, mano, eu tava viciado no joguinho de Tetris, cara. Então eu falei, porra, pra eu ficar viciado nessa merda vai ser um pulo. E aí, porra, aí acontecia, porra, dava palpite em luta de boxe pros outros, os outros acertavam e ganhavam. Eu falei, pô, filha da puta, por que eu não joguei, né? Teve gente que ganhou uma grana, velho. Ganhou, lógico, não ficou rico, mas ganhou uma graninha. Ele tirou um salário mínimo na brincadeira dessa. Eu falei, pô, com um palpite meu, filha da puta. E também eu já dei sorte, já, por exemplo, já joguei R$1 e ganhei 50, mas assim, tava, pra tu ver o nível que ficou, eu entrei lá assim, tava olhando assim, vai ter um amistoso hoje na Europa, futebol feminino, Espanha e, sei lá, República Tcheca. Tava pagando 50-1 na República Tcheca. Eu falei, vou jogar na República Tcheca, né? E eu faço, quando eu aposto, eu faço isso, entendeu? Eu não olho ali, por exemplo, eu aposto em luta, o que tá pagando mais? Empate. Eu vou apostar no empate. Porque eu não tô ali, aquela história, não é? Você olha, por exemplo, luta, tem coisa que você fala assim, puta, essa luta não vai, mas porra, tá pagando tal coisa. Pode acontecer, por exemplo, na luta entre o Zeke e o Fury, eu apostei no empate. Com R$1, com R$10 eu ia fazer 500 conto. Não empatou por um ponto, porque um juiz deu vitória pro Fury, um juiz deu vitória pro Zeke, e o juiz que decidiu a luta, ele deu 114, 113 pro Zeke. Porque poderia ser 114, 114, né? Se ele desse empate. É porque teve um knockdown e teve, obviamente, que deduzir ponto. Se não tivesse tido aquele knockdown, ele teria dado empate e eu teria vencido R$500, né? Então, mas, obviamente, o Henrique, isso aí que você falou do Drake, isso é normal. Você perde muito mais do que você ganha. Mas muito mais. É que esse cara, às vezes, joga uns valores tão absurdos, mas mesmo assim, mesmo quando ele ganha, ele ainda bobeira vai estar no prejuízo de tudo que ele já apostou. Entendeu? Ele vai estar, pô, né, se ele tiver uma planilha, ele vai olhar lá e vai falar assim, porra, eu tô no negativo ainda, entendeu? Perdi mais dinheiro do que eu fiz. Com certeza esse cara não tem uma planilha. Com certeza não. Mas esse negócio de aposta é foda, cara. Eu monto essas apostas, entendeu? Tem umas apostas prontas lá. Aí bota assim, fulano vai dar 2 chutes a gol no primeiro tempo, tal time vai ter mais escanteio, tal time vai ter mais posse de bola, tá pagando 40-1. Eu faço essas apostas, tá ligado? Eu não fico só apostando no vencedor. Esse, logicamente, que quando é o jogo do meu time, eu aposto lá, meu time, essas coisas, mas eu faço 2 apostas. Faço essa diretinha, né? Que não dá nada, mas eu faço essas casadas aí, né? Que bota várias coisas para acontecer. E até tem os caras na academia que brincam comigo e falam, porra, por que tu fica fazendo isso aí? Eu falei, porque é assim que ganha dinheiro fazendo uma aposta. Se eu ficar só apostando ali, joga R$1 para ganhar 5 centavos, porra, qual que é a graça? E esse é o problema, né? Esse é o problema. O cara vai ficar jogando R$1. Mas o meu amigo, quando ele apostava basquete, era assim também. O LeBron vai fazer 3 ou mais cestas de 3 pontos nessa partida. Era tipo uns negócios assim. Quando você fica fazendo múltiplo, paga mais, né? Múltiplo paga mais. Quer apostar que o Murilo dormiu? Quer apostar, Henrique? Você sabe que nós tivemos no Brasil um cara que ele ganhou sozinho na loteca, antiga loteca dos anos 70. E ficou conhecido como Dudu da loteca. Ele era jovem, ganhou, eu não me lembro os valores atualizados, mas algo talvez em torno de 50 milhões hoje. Foi muito dinheiro. E talvez ele tenha sido um dos primeiros grandes milionários da antiga loteca, dos anos 70. Então, se falou muito dele, né? Se comentou muito a respeito da vida dele e se escreveu bastante.
bastante sobre ele deu várias entrevistas. Ele falou que ele não iria mudar de vida, que ele iria permanecer, morar na zona norte do Rio de Janeiro. Não me recordo especificamente qual era o bairro, não sei se era Jacarepaguá, eu não me recordo mais. Mas está na internet aí. E um dia, bom, por fim ele acabou quebrando. Aquela história de não sair do bairro, ele saiu do bairro, ele foi morar num lugar Y e foi para uma cobertura tal, e ele falou que ele não ia deixar a noiva, ele acabou casando com a noiva e depois se parou da noiva, enfim. Eu sei que em torno disso giraram muitos negócios que ele fez, muitos maus negócios, uma tentativa de aplicar o dinheiro, de fazer esse dinheiro render mais, de multiplicar a fortuna dele, vários maus negócios e outros negócios, vamos dizer assim, um tanto quanto escusos. E eu tive um amigo de adolescência e eu sempre estava na casa dele, né, conversava bastante, tinha amizade com os pais dele, só muito bacana, sabe? E eis que um dia, rapaz, eu vendo uma revista antiga, a revista Manchete, se não me falha a memória, e eu tenho lá uma matéria sobre o Dudu da Loteca, e eu tô folheando, tô vendo, e aí tem uma foto. E ao fundo do Dudu da Loteca eu vejo o pai desse meu amigo. Foi uma surpresa para mim, assim, grande, rapaz, muito grande. Tudo que é o excesso, ele não é bom, o dinheiro também. Eu acho que as pessoas precisam do dinheiro, né? A gente vive num país capitalista, mesmo os países que não são capitalistas, há circulação de dinheiro. A propósito, o dinheiro ele é pré-capitalista, né? Desde que o homem ele faz comércio de alguma forma, o dinheiro ele entra na jogada. Então, ele é uma necessidade, queira as pessoas sim, queiram elas não. O grande problema, talvez, é que as pessoas elas vivem numa chamada insegurança financeira. E essa insegurança financeira atribula os seus sentimentos. Então, as pessoas mais pobres, elas veem, talvez, no jogo uma alternativa rápida, mas até indolor, de sair dessa insegurança. Né? Conseguir pagar algumas de suas contas, né? Fazer alguma reserva de dinheiro. E nós vivemos num país tão desigual que a insegurança financeira ela é muito grande. Então, as pessoas mais pobres, elas são as mais vulneráveis para esse tipo de aposta. E há um dado aí que eu li há alguns dias atrás, não sei, não me recordo agora qual que é a fonte desse dado, e não sei se ela é fidedigna. Mas, enfim, eu vou passar esse número, mas dizem que no Brasil, atualmente, 7 milhões de pessoas estão endividadas, já estão endividadas por causa de apostas. Não sei até onde esse valor, esse dado, ele é real. Eu li também, e particularmente foi hoje, sobre uma madrasta com os filhos que mataram uma moça. Ela foi visitar o pai muito doente, enfim, e ela não saiu mais da casa, né, não viram, na verdade não viram mais ela. A polícia foi até lá, quando a polícia chegou, eles estavam fazendo um churrasco. E a polícia investigou, enfim, bom, chegou, descobriu que naquele churrasco, ao fundo, numa cisterna, a moça estava lá enterrada na cisterna. A madrasta, junto com os filhos dela, mataram a moça. Porque ela qual que era a profissão dela? Não me recordo agora, mas ela é uma especialista em recursos humanos. E ela descobriu que a madrasta tinha feito um documento
em que o pai dela passava a casa no nome dela, e através desse documento conseguiram fazer um empréstimo bancário no nome do pai, que já está bem doente, bem debilitado, e R$50 mil. Bom, os R$50 mil eles torraram, sendo que... Não é o tio Paulo não, né, Murilo? Não é o tio Paulo não, né? Desculpa, eu não entendi. Não é o tio Paulo não, né? Tio Paulo? Não, não foi o tio Paulo. Não. Mas olha, o senhor lá estava próximo do tio Paulo. Estava próximo. Nossa Senhora. Inclusive, ele foi até a polícia, na investigação, a polícia conversou com ele, né? Perguntou da filha. Ele é um homem acamado. Eles torraram o dinheiro. Tá bom, né? Eles torraram o dinheiro, sendo que desse dinheiro, 10 mil eles perderam no tal do jogo do Tigrinho. 10 mil eles perderam ali, no jogo do Tigrinho. Então, assim, as pessoas mais pobres, elas se tornam uma vítima muito fácil desses cassinos online. E depois elas mergulham em uma dívida que ela praticamente se torna impagável. E você sabe que a miséria ela é uma coisa muito complicada, porque ela é um abismo que chama outro abismo, né? A favor de suas catapultas, como já dizia Davi. Então, eu acredito que o nosso país ele não precisa, como eu já falei anteriormente, de mais esse problema. A gente precisa corrigir os que estão aí. E o principal é essa miséria galopante, né, que o país, que assombra o país há 500 anos, né? A gente melhora alguns períodos alguma coisa, depois a gente retrocede novamente, né? Agora tivemos aí alguns dados econômicos bastante positivos, um crescimento do PIB, o aumento da produção industrial, a melhora do consumo, enfim, alguns dados macroeconômicos bastante interessantes. Mas nós somos um país muito esquisito, né, porque nós somos um país capitalista que é um capitalismo sem consumidor. Fico me perguntando que capitalismo que é esse. Mas sempre que se tenta fazer alguma coisa um pouco diferente disso, rapidamente, os mais poderosos, eles se movem na tentativa de destruir o pouco de bom que foi feito. Ô Murilo, mais de uma vez você esbarrou nesse tema, que é o seguinte, a gente começou a falar aqui, falou dessas, vamos botar assim, dessas apostas oficiais, né? Só que tem aquelas que são oficiosas, são as que, por exemplo, o Tigrinho, que você mencionou, que o Tigrinho nada mais para mim, que é o caça-níquel digital, né? Aquela maquininha de caça-níquel que tem todo boteco lá, né? Que eu não vou entrar nem no mérito aqui da máfia que é essa porra aí, mas por que é ilegal? Porque você programa para ele fazer o pagamento para dar um resultado negativo, e a cada 100 resultados negativos dá um positivo, que é o que alimenta de esperança a pessoa de vencer, né? Então você vê que existe como é uma coisa que não é regulamentada, fica dessa forma. Inclusive esses dias aí também saiu uma notícia de que naquela máquina de garra, irmão, ela é manipulada. Né, aquelas garras para você pegar um ursinho de pelúcia, pegar um relógio, né? Aquilo é manipulado, entendeu? Depois de tantas vezes ele vai lá e funciona, né? Ele vai lá e realmente ele vai lá e faz a garra, porque realmente, quem nunca jogou aquilo não via e falou, pô, essa garra vai toda mole pegar o negócio, entendeu? Você vê que encaixa ali, só que ela vai toda molengona, e aí ela não fecha completamente. Não fecha direito e não pega o prêmio, né? Então, eu acho que esse talvez o que você pode manipular o resultado, né? E só uma ressalva, que muita gente fala do jogo do bicho aqui, se falar jogo do bicho, tudo bem, jogo do bicho é envolvido com porrada de coisa errada.
Só que a fama que o jogo do bicho tem é que é o jogo mais honesto que tem, né? Que se você vencer, você vai receber. Não interessa se forem 30 cheques. Os 30 cheques vão bater na sua conta direitinho, a grana vai cair, você não vai ter o que reclamar. Né? E também o jogo do bicho, só para fazer a ponto de comparação. Que o jogo do bicho, você sabe, porque ele é através de sorteio. Né? Acompanha, salvo engano, o sorteio da cena, não é isso? Loteria Federal, parece que. Então, da Loteria Federal. Então, você sabe o resultado. É baseado em algo que você acredita que não vai ser manipulado. Entendeu? Então, nesse ponto, em questão do resultado, você não pode nem colocar o jogo do bicho na mesmo parágrafo que o jogo do tigrinho. Né? Apesar de que muitos devem ser o mesmo dono que lidam com isso aí, né? E a maquininha de caça-níquel também. Mas o jogo do bicho em si mesmo é um jogo que, nesse ponto, você pode falar, que não falei, ele é envolvido com outras coisas mais pesadas. Talvez o jogo do bicho fosse legalizado, a recolher esse imposto tudo direitinho, tudo bonitinho. Não ia ter problema algum, mas esses outros jogos aí, que eu não falei, até o da garra ali, ó, é tudo, cara, tudo pode ser manipulado. Esse é o problema. Você vê, né, que sempre o buraco pode ser mais fundo, né? Você falou da questão do jogo do bicho e das maquininhas. Eu tenho um colega que uma vez estava num bar, estava jogando a maquininha, chegou o policial perto do lado dele e prendeu ele por causa do jogo da maquininha. Ele respondeu um processo aí, enfim. E hoje, como é que você faz com o jogo do tigrinho e os outros? Quem é que controla isso? Você percebe? Quer dizer, havia uma máfia por trás, havia tudo. Mas hoje, na hora que você começa a olhar essas plataformas, a mudança que vai acontecendo, você tem um Estado que parece que ele é inoperante, porque esses jogos, eles usam todo a estrutura da internet e não tem nada, né, que impeça eles de atuar. Né? Quer dizer, antes, o jogo do bicho, as maquininhas, você tem que ter uma estrutura, tem que ter um espaço, enfim. Havia todo um trabalho, por assim dizer, que essas plataformas online não precisam mais se preocupar com nada disso. Né? Às vezes, inclusive, essas plataformas, elas estão fora do país, e elas estão atuando aqui dentro, tranquilamente, levando dinheiro nosso embora daqui. Né? Esse dinheiro que poderia estar circulando, desenvolvendo o comércio, a indústria, assim por diante. Outra coisa, se você olhar as drogas, né? Eu vi que os cartéis de drogas já estão preocupados com os negócios. Por quê? Porque hoje você tem as chamadas drogas de laboratório, as drogas artificiais, que elas podem ser fabricadas, por exemplo, em um espaço pequeno. Você precisa de alguém que tenha compreensão aí de química, de bioquímica, enfim, para poder desenvolver a droga. Você não precisa, o tráfico fica muito mais facilitado, porque você não precisa sair de um país como a Colômbia, Bolívia, você tem o laboratório, e essa droga viajar por tantas fronteiras para chegar até os Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim. Não, porque a própria cidade, o cara ele pode ter um laboratóriozinho, fazer a droga tal, fica facinho de vender, né, enfim. Então, os próprios traficantes tradicionais, eles já estão preocupados com o negócio deles, porque essas drogas elas podem substituir, né, drogas como a maconha, como a cocaína, como a heroína, como o haxixe, como o crack, através dessas drogas artificiais, que elas não precisam mais enfrentar a polêmica de passar por fronteiras, né, a dificuldade que é passar pelas fronteiras. Então você vê a mudança que o mundo está enfrentando, inclusive para o mal. Inclusive para o mal, ou seja, para que o mal ele sobreviva, ele está encontrando caminhos que encurta a sua ação. Né? Quer dizer, eu sou de uma época em que para o mal chegar ele tinha que caminhar muito, né? Agora não, agora ele vai estar na tua porta assim, facinho, rapidinho,
né? E quem é que vai controlar isso? Você não tem, assim, polícia suficiente para isso, né? A gente está vivendo um paradoxo, né? Onde a modernidade ela foi tão bom por um lado, mas como tudo que o ser humano faz é paradoxal, a gente também tem enfrentado agora problemas velhos com novas caras nesses novos tempos que vivemos. Fico curioso, você falou um negócio do mal aí no seu tempo e tal. Cara, me veio à cabeça o tempo da Bíblia, sem zoeira. Não deu abertura para fazer a piada. É que você não deu a pausa. Mas na hora eu fiquei imaginando lá, aquelas pessoas lá, né? Que, né, na Bíblia descreve assim, né? Pessoa lá com o seu rebanho, tal, aí viu um mal, assim. Chegando na aldeia. Sem dúvida. Chegando na aldeia lá, chegando em Caninéia, né? Chegando no Monte Ararat, exatamente. A imagem que me veio à cabeça. Eu fiquei imaginando o pequeno Murilo lá, o jovem Murilo. Sim. E o jovem Murilo lá, pastorando, de repente veio o mal. Você no colo, assim. Eu vi seu pai e sua mãe lá no Monte Ararat e ninando você no colo, viu? Meu Deus, olha o mal vindo lá longe. Não presta mesmo, né? Não presta. É engraçado, né, cara? Antes o negócio de aposta era cada um. Eu vi fazendo isso na academia lá. Teve um cara lá que não conhecia a história do clube dele, eu conheci, eu ganhei dinheiro dele, depois deu outra aposta, a gente perdeu. Eu acabei perdendo. Mas é aquela famoso, valendo a cerveja. Hoje isso aí acabou, né, cara? Isso aí não tem mais nada. Tipo, valendo R$50, valendo a mensalidade, né? Dobro nada a mensalidade. Isso aí não tem mais hoje. Hoje é tudo apostas esportivas, cara. Perdeu a graça até isso aí. Até isso tiraram da gente. Você tinha falado da manipulação, né, Bruno? Eu tava vendo um cara falando sobre a história dos cassinos e o jeito que o cassino é hoje em dia, o jeito que ele foi construído, que as pessoas gerenciam o cassino, né, hoje em dia, nem sempre foi assim, né? Chegou um tempo que o cassino quase faliu. Quase chegou a falir. E aí os caras viram que se você der meio que uma recompensa para o pessoal que tá ali, que o pessoal que joga, você prende ele lá dentro. Né? Você prende essa pessoa dentro do seu cassino. Então a pessoa joga X jogos, ela gasta X reais lá, tá lá há tanto tempo, o cassino vai lá e cede uma bebida para a pessoa. Cede uma bebida, cede alguma coisa para comer, tipo, você tá aqui faz tanto tempo, você não quer comer alguma coisa, tal, né? E aí virou o que virou hoje, né? O cassino virou o que é hoje em dia, que é uma máquina de dinheiro, né? Literalmente uma máquina de ganhar dinheiro, né? E é bem assim mesmo, é a manipulação, né? Você manipula de diferentes formas, não é só a máquina ou o jogo que é manipulado, né? É interessante. Inclusive, eles manipulam fornecendo crédito, né? Chega pro cara lá e fala assim, você tá sempre aqui, vou te dar um crédito aí de $20 mil, né? É que aqui no Brasil ainda, que parece que tem um projeto para isso, né? Para se liberar mesmo aqui, que ainda é proibido no Brasil. Né? Já foi permitido lá atrás, Murilo lembra bem, lá Murilo era um jovenzinho, lá atrás dos anos 30 e tal, depois foi proibido. E aí estão estudando tanto que tem até essa questão aí de que, não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás aí estava uma discussão do lance de privatizar a praia, lembra disso? Que deu uma celeuma danada aí. Então, isso aí tem envolvimento com essa questão de exploração de alguns resorts enquanto cassinos. Entendeu? Então, de você deixar aquilo lá, isso tem muito, a gente vê muito em filme, nunca fui em Las Vegas, mas você vê que em Las Vegas tem disso, né? Não, vou deixar o andar inteiro para você. Não, eu tenho uma suíte especial para você.
Então, porra, aí vai chamar os grandes apostadores, né? Falando, não, vou deixar você aqui num quiosque aqui, que, porra, vai ter um pedaço da praia que é só seu. Ninguém vai te aborrecer lá. Esse pedaço da praia vai ser só seu, tu vai ficar lá tranquilo, você faz o que você quiser, né? Então, dizem que essa questão de privatizar as praias, né, que foi um assunto que teve um tempo atrás aí, já estava meio engatilhado com esse lance dessa legalização dos cassinos no Brasil, né, que hoje eles não podem operar, né, mas também já tem uma conversa também para legalizar o jogo do bicho e tudo mais, né, que é como eu falei, né, o jogo do bicho, ele, pelo menos você tem como controlar, ou não diria controlar, tem como você saber como chegou aquele resultado, né? Porque é algo oficial que faz o sorteio e tudo mais, né? Mas eu acho que isso aí até nesse ponto seria uma boa. Eu não sou totalmente contra os cassinos assim, né? O problema é tudo que está envolvido, né? Agora, se recolher imposto, a porra toda, pô, e ficar vindo um bando de otário lá de fora para ficar gastando dinheiro e esse dinheiro de alguma forma se reverter para o Estado brasileiro, eu tô cagando para isso. Sabe o que acontece? Bom, falaram do cassino no Brasil, né? Muito famoso, né? O cassino da Urca, para deixar registrado, que dizem que foi um período de ouro do Rio de Janeiro, até aí meados dos anos 50. Mas, enfim, é que virou no Brasil um fetiche com a questão dos cassinos nos Estados Unidos, né? Especificamente Las Vegas. A gente não pode esquecer o seguinte, que Las Vegas ela foi criada pelo dinheiro do crime, né? Especificamente da máfia. A máfia foi que criou Exato. Las Vegas e os mafiosos eles tiveram muito poder político. Inclusive, os mafiosos eles ajudaram os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles conseguiram, em determinado momento, a legalização. Mas é uma bobagem achar que isso aí gera grandes dividendos para o país, que isso daí faz com que o país enriqueça. Esse dinheiro sempre vai estar na mão de poucos. Sempre vai estar na mão de poucos, né? Não existe uma grande indústria por trás dos jogos de azar, por trás dos cassinos, não existe, isso é mentira, né? Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos, como ele é muito hábil em transformar ideias em dinheiro, eles acabaram conseguindo transformar aquela área, aquela região, uma região desértica, inclusive, em forma de fazer dinheiro para alguns, para poucos, vamos assim dizer, né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas que se liberar cassino no Brasil, isso daí vai gerar dividendos, vai fazer com que o Estado ele consiga ter um bom retorno, né, com isso, até porque a gente sabe que o Estado ele é bastante inoperante no que se refere ao seu compromisso de fiscalizar, né? Então, assim, o Estado ele consegue fiscalizar o pequenininho, aquele que está da porta aberta, mas os grandes mesmo, as grandes corporações, o Estado brasileiro tem uma dificuldade enorme de fazer fiscalização, né? E as questões são bem básicas, porque esses grupos, eles detêm, além do poder econômico, o poder político, né? E eles dizem quando eles vão ser fiscalizados e como eles vão ser fiscalizados. Haja visto o que tem acontecido no Brasil, aí as queimadas dessas fazendas, né, o prejuízo ambiental que tem acontecido com o país, aí, com a ameaça, inclusive, do Pantanal desaparecer dentro de algumas décadas. Não se consegue fiscalizar essas fazendas, esses fazendeiros, essas terras, nada, porque eles têm uma bancada muito forte no Congresso, né, que diz o que vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito, né? Então, não nos iludamos com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar para que as coisas elas não entrem e não se estabeleçam, porque depois que se estabeleceu, você retirar é muito complicado. Ô, Henrique, tem mais alguma coisa a acrescentar aí antes da Carachina? Era isso mesmo, acho que ficou bem completo. Eu acho que ficou bem completo. Bem esclarecido.
E uma coisa, você ganhou ou perdeu a aposta que você fez aí? Não sei, Bruno. Eu acho que eu ganhei, né? Você gosta de enfiar o dedo no cu? Olha lá, olha o que você vai falar. No seu próprio cu. Olha o que você fala. Eu acho que eu ganhei, você gosta de enfiar o dedo, aí você se corrigiu. No seu próprio cu. No seu próprio cu. Você que tá pensando com a bunda aí. Você que tá pensando com a bunda. Ai, Não vem com essa, não vem com Henrique, essa, não. Você tá pensando com a bunda aí. mano, malícia zero esse moleque, velho. Puta que pariu, mano. Malícia zero, velho. Ele já foi falando merda. Eu acho que eu ganhei, né? Você gosta de enfiar o dedo. No seu próprio cu, porra. Mano, não adianta. Você tem que verbalizar o que você pensa. Não adianta você pensar e não verbalizar, Não, que aí fica esse vácuo. eu falei, E aí abre espaço pra piada, irmão. Você que tá pensando outra coisa aí. Perdeu, Playboy, perdeu. Já falou, mas já começou errado e tá terminando errado o episódio. Ô, Murilão, tem carochinha? eu vou contar uma carochinha do dono da Manchete, o Adolfo Manda ver. Bloch. Ele era um grande viciado em cassino, adorava roleta. E o número da sorte dele era o preto 14. E depois os cassinos, como a gente falou, foram proibidos no Brasil. E quando a Manchete se tornou uma revista de renome no país, quem era o diretor, o principal, abaixo do presidente, que era o Adolfo Bloch, era o sobrinho dele. E o sobrinho mandou para fazer uma reportagem em Minas Gerais, um repórter e um fotografista. Esse fotografista, que eu não vou me recordar o nome agora, ele encontrou ali na área da mata mineira um cassino clandestino. O cara viciado no cassino também foi e gastou todo o dinheiro que deram da diária para ele, todo o dinheiro que ele tinha levado para uso próprio. E quando estava sem dinheiro, o que ele fez? Ele empenhou as máquinas fotográficas e perdeu as máquinas fotográficas, que eram máquinas de última geração, né, máquinas caras. Voltou para o Rio de Janeiro, chegou lá, o sobrinho do Bloch perguntou, né, as fotografias, as máquinas, ele contou a verdade, não teve como ele esconder. Aí o sobrinho mandou ele embora, despediu ele, e ele obviamente aceitou a dispensa porque viu que tinha feito burrada, né. Aí ele foi na sala dele, pegou as coisas dele, colocou numa caixinha, e quando ele estava indo embora, ele passou na frente da sala do seu Adolfo Bloch e despediu, deu com a mão assim. O Adolfo chamou ele para dentro. Como é que aconteceu? Tá indo embora? Eu tô indo embora, né? O sobrinho me despediu e tal. Mas despediu você por quê? E aí ele começou a contar. Nisso que ele começou a contar do cassino, da região que estava o cassino, em Minas Gerais. Ele já pediu pro fotógrafo sentar, ele quis saber a localização desse cassino, quis saber como é que foi, como funcionava, o que ele tinha jogado, quanto ele jogou. Aí ele perguntou qual foi o número que ele jogou, e ele falou qual o número. Aí que o Adolfo Bloch colocou a mão na cabeça e falou: não, seu burro, era pra você jogar no 14 preto. E aí ele recontratou o fotógrafo, deu novas câmeras fotográficas para ele, deu um adiantamento para ele, e ele ficou tudo feliz, o fotógrafo, né? Voltou a trabalhar, e de repente o sobrinho viu ele lá e falou: mas eu não te mandei embora? Falou: mas seu tio me recontratou. Aí o sobrinho se demitiu, foi embora. Aí o Adolfo perguntou do sobrinho e falou: ele se demitiu porque você recontratou o fotógrafo lá. Aí, muito educado que o Adolfo Bloch ligou pro sobrinho uma semana depois: venha trabalhar, porra. E volta o sobrinho de novo. Só uma coisa, tu já contou essa história já. Eu imaginei isso. Mas caiu bem, né? Caiu bem Caiu muito bem. Ninguém vai lembrar mesmo que você já falou, mas tá ficando. Pois é, não vai lembrar.
Vambora? Vamos lá. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Um abraço para todos. Vamos lá, que a semana que passou foi uma semana pesada. Deus me livre. Nossa, Se for uma semana bunda. Muito trabalho. Vamos ver se agora essa semana um pouquinho menos de trabalho. Um abraço para todos e boa semana. abraço, hein? Ô, Henrique, paga a aposta, hein? Você que tem que pagar 5, Bruno, 5. Henrique, a gente vai começar a conversar em off antes de entrar, tá? No programa, tá? Ajeitar isso aí, então. Vamos tentar. Vou passar umas dicas para você, tá? Novas aberturas. Valeu, gente. Valeu, falou. Até semana que vem. Filhos do Cabaré.